A Rainha das Abelhas. Em uma terra distante, vivia um homem que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram fortes e valentes, porém arrogantes e meio desmiolados. O mais novo, diferente dos irmãos, era atencioso, tinha um bom coração e sempre procurava agir corretamente. Por ser assim, bondoso e honesto, os seus irmãos o chamavam de Bobinho. Um dia, os 2 irmãos mais velhos saíram pelo mundo em busca de riquezas e aventuras. De farra em farra, o tempo passou e os 2 acabaram se esquecendo de voltar para casa. Ao ver o pai aflito pela falta de notícias, Bobinho saiu à procura dos irmãos. Quando finalmente os encontrou, pediu que voltassem para casa, mas os irmãos disseram que não voltariam antes de conseguir o que desejavam: fama, poder e riquezas. Bobinho insistiu. Disse que o pai estava muito preocupado com a falta de notícias, mas os irmãos começaram a caçoar, dizendo que ele era mesmo um tolo e que nunca venceria na vida. Como não conseguia convencer os irmãos, Bobinho resolveu ficar um pouco mais com eles. E assim, os 3 rapazes seguiram juntos pela estrada. Viajaram toda a manhã até que encontraram um grande formigueiro. Os 2 mais velhos quiseram desmanchar o monte de terra para ver as formigas fugindo, carregando os seus ovinhos. Mas Bobinho enfrentou os irmãos e disse: "Não vou deixar vocês maltratarem as formiguinhas." Os irmãos caçoaram de Bobinho, mas deixaram as formigas em paz e seguiram adiante. Algum tempo depois, chegaram a um lago onde nadavam muitos patos. Os 2 mais velhos quiseram caçar algumas aves para assar, mas o Bobinho voltou a enfrentar os irmãos. "Não vou deixar vocês matarem esses patinhos." Os irmãos riram de Bobinho, mas desistiram da ideia de caçar os patos. Continuaram a caminhar e, mais adiante, encontraram, no oco de uma árvore, uma colmeia cheia de mel. Os 2 rapazes quiseram acender uma fogueira para afugentar as abelhas e roubar o mel, mas o Bobinho voltou a enfrentá-los. "Não vou deixar vocês queimarem as abelhinhas." Os irmãos, mais uma vez, caçoaram de Bobinho, mas deixaram as abelhas em paz. Um pouco mais à frente, chegaram a um castelo cheio de estátuas de pedra. Os 3 irmãos andaram pelo pátio, chamaram, mas ninguém apareceu para atender. Como as portas estavam abertas, eles entraram. Atravessaram salas, salões e corredores, sem encontrar ninguém. Por fim, chegaram a uma porta bem fechada, com 3 fechaduras. No meio da porta, porém, havia um buraquinho por onde se podia espiar o que havia do outro lado. Os irmãos olharam pelo buraquinho da porta e viram, lá dentro, um anão de cabelo grisalho sentado diante de uma mesa.
Eles o chamaram uma vez, 2 vezes, mas o homenzinho parecia não ouvir. Da terceira vez, gritaram tão alto que ele se levantou, destrancou as 3 fechaduras e abriu a porta. Sem dizer uma só palavra, o anão os levou até um grande salão, onde encontraram uma mesa posta, cheia de pratos deliciosos. Os 3 irmãos, que estavam mesmo com fome, comeram e beberam à vontade. Depois do jantar, foram levados a um quarto para que pudessem dormir. Na manhã seguinte, sempre em silêncio, o anão conduziu o irmão mais velho até uma placa, onde estavam escritas as 3 tarefas que poderiam desencantar o castelo. A primeira tarefa era ir até o bosque, procurar as pérolas da filha do rei perdidas debaixo do musgo. Eram exatamente 1000 pérolas e deviam ser encontradas antes do pôr do sol. Ao anoitecer, se faltasse uma única pérola, ele se transformaria em pedra. O rapaz foi para o bosque e procurou o dia inteiro. Quando a noite chegou, como havia encontrado apenas 100 pérolas, foi transformado em pedra. No outro dia, o segundo irmão tentou cumprir a tarefa. Procurou o dia inteiro, mas como só encontrou 200 pérolas, também foi transformado em pedra ao anoitecer. Por fim, chegou a vez do mais novo, o bobinho, que começou a procurar as pérolas entre o musgo logo de manhã, bem cedinho. Ao meio-dia, ele havia encontrado algumas, mas eram tão poucas. Vendo como era difícil aquela tarefa de encontrar pérolas, Bobinho se sentou numa pedra e chorou, chorou. Nisso, apareceu o rei das formigas e perguntou por que o Bobinho chorava tanto. Quando soube a causa da aflição do rapaz, chamou 5.000 formigas. Não demorou muito, os bichinhos acharam todas as pérolas e as amontoaram diante do Bobinho, que voltou ao palácio com a primeira tarefa cumprida. O anão, sempre em silêncio, levou o rapaz até a placa. A segunda tarefa era ir buscar, no fundo de um grande lago, a chave do quarto da filha do rei. Quando chegou à beira do lago, Bobinho viu que seria impossível cumprir a segunda tarefa, pois nem sequer sabia nadar. Muito triste, sentou-se na raiz de uma árvore e começou a chorar. Foi então que os patos, os mesmos que ele havia protegido dos irmãos, vieram nadando em sua direção. O rei dos patos perguntou por que o rapaz estava chorando e, quando soube o que acontecia, ordenou que todos mergulhassem para procurar a chave. Assim que encontraram o que procuravam, os patos entregaram a chave ao rapaz. Com a segunda tarefa cumprida, o Bobinho voltou ao palácio, pois ainda tinha mais um desafio a enfrentar. No dia seguinte, o homenzinho, sempre em silêncio,
levou o rapaz até a placa onde estava escrita a terceira tarefa. No quarto mais alto da mais alta torre do castelo, em 3 camas iguais, dormiam 3 princesas, e entre as 3 ele deveria escolher a mais nova. Bobinho subiu na torre, entrou no quarto e examinou cada uma das princesas, mas elas pareciam tão iguais. O anão, quebrando o silêncio, explicou que antes de serem encantadas, as princesas haviam comido 3 doces diferentes. A mais velha, um torrão de açúcar. A segunda, uma colher de melado. E a mais moça, um pouco de mel. No final da tarde, o pobre rapaz, vendo que não havia como cumprir aquela tarefa, sentou-se a um canto do quarto e começou a chorar. Seu choro atraiu a atenção da rainha das abelhas, que lhe perguntou o que havia acontecido. Quando Bobinho lhe contou sobre a tarefa, a última que deveria cumprir, a abelha voou em torno da boca de cada princesa e pousou naquela que havia comido mel. Dessa forma, o rapaz pôde reconhecer qual delas era a filha caçula do rei. Com as 3 tarefas cumpridas, o feitiço se desfez. Tudo do castelo despertou do sono encantado, e os que haviam virado pedra voltaram à vida. O Bobinho se casou com a filha mais jovem do rei, que era a melhor das 3 princesas. Herdou o trono depois que o velho rei morreu. Com o tempo, os irmãos de Bobinho tomaram juízo e aprenderam a viver com bondade e justiça. Por isso, se casaram com as outras 2 princesas, e todos eles viveram felizes por muitos e muitos anos.